E queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Pode assentar no seu lugar, fica à vontade. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, conhecer essa igreja tão bonita e conhecer o pastor de vocês, pastor Valente, que nós estivemos aqui com a associação de pastores da cidade e convidamos muitos pastores para estarem no jejum conosco, mas tivemos nem tantos pastores ali, mas tivemos o pastor de vocês, e isso mostra que ele tem sede da presença de Deus, e eu fico feliz de chegar nessa igreja tão bonita, tão cheia da graça de Deus, tão bem cuidada, um altar tão bonito. E eu tenho certeza que Deus vai liberar os céus, e essa vai ser uma noite que Deus vai marcar a sua vida. Ele vai despertar você para coisas grandes e poderosas, e você que está nos assistindo da sua casa também será muito abençoado em nome de Jesus, amém? Esteve ali conosco, estou vendo aqui o Osmar, está aqui conosco, fica de pé, Osmar. Trouxe a esposa do senhor, né? Eles são daqui também. Sejam bem-vindos aqui conosco, Deus abençoe. Está aqui também o Paulo, é lá de Cariacica, no estado do Espírito Santo, né? Veio para participar do jejum, que Deus abençoe. Quem mais que participou da caverna, que teve aqui? Sheila. Como que foi lá, Sheila? Sentiu bem? É forte? Que bom então. Conseguiu passar, venceu os 3 dias. Amém. E o seu pastor? Passou bem lá? Amém. Amém. O meu nome é Darcy Fernandes, eu sou casado há 27 anos, faço 28 anos de casamento esse ano, tenho 3 filhos, todos 3 são pastores, todos 3 fazem a obra. A mais velha está casada, tem um neto e está chegando uma netinha. A minha esposa era para estar aqui comigo, mas ela está pregando lá na igreja Santa Geração com o apóstolo Paulinho, não sei se vocês conhecem. Era para eu estar pregando em uma outra igreja hoje, que já estava tudo certo, mas Deus disse para mim, não, quero que esteja lá, porque esse é o meu propósito. E eu não tenho no meu coração o propósito definido, eu estou sempre aberto para a direção de Deus. E a Provideus está aqui com você, porque Deus quer falar com você. Tem algo específico para a sua vida nessa noite. E algo Deus vai fazer, que talvez vai despertar. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma primeira oração. E já estou abençoado em conhecer o pastor, que é o fundador da igreja, né? Guerreiro, tem uma história, né, pastor? Se a gente pensar tudo que o senhor já passou, o seu filho me contou algumas coisas, desde os 20 anos, né? 28 anos, labutando, estabeleceu o reino de Deus neste lugar. Tem uma história, né? Muitas vidas já foram salvas neste lugar. E muitas igrejas, 45 anos aqui. E eu não conheço nada, não sei como é a igreja, mas nós somos da mesma família, somos da família do céu. Glória a Deus. E Deus vai nos usar para abençoar a sua vida. Por isso eu gostaria que você levantasse a sua mão em direção à sua casa. Se você não sabe a direção, apenas levanta a mão, que o anjo sabe. E uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é abençoar a sua família, porque uma família abençoada significa uma igreja forte. Amém. Pai, em nome de Jesus, as famílias que estão aqui, Pai, que são representadas por esta igreja, ou pessoas que estejam nos visitando, nós queremos agora visitar essa casa e abençoar este lar. Abençoar este lar com a presença gloriosa do Espírito Santo. Meu Deus, que haja assim, da palavra que vai ser ministrada neste altar, um tempo novo, entrando dentro desta casa para o novo tempo.
um tempo de colheita, de provisão, de prosperidade, céus abertos, um tempo de inspiração, um tempo, meu Deus, onde o teu filho e a tua filha venham atrair a tua presença em sua casa, e a sua casa seja uma casa de avivamento, uma casa da presença gloriosa do Senhor, de boas notícias, em o nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém. Se você pode, abra comigo em Mateus capítulo de número 17, no versículo de número 21, e eu quero começar com esse versículo, e certamente nós vamos percorrer alguns versículos da Bíblia, para que essa mensagem seja consolidada em seu coração. Mas nós vamos começar com uma orientação de Jesus. Nós vamos começar com uma orientação de Jesus. Diga comigo, uma orientação de Jesus. E isso faz uma diferença muito grande, amém? Pois nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus. E é para Ele, por Ele, que nós estamos aqui. Mateus capítulo de número 21, aliás, capítulo 17, no versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Mateus 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e quem mais? João. Vamos ler aqui todos na mesma tradução, que fica melhor. E os levou em particular até aonde? Um alto monte. Continuamos. Ali ele foi transfigurado diante, a sua face brilhou como e as suas roupas se tornaram brancas como Naquele mesmo momento apareceram diante deles, quem, amada igreja? E faziam o quê? Conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Repita comigo o que ele disse para Jesus: bom é estarmos aqui. Fala com o irmão do seu lado: bom é estar aqui. Pedro disse para Jesus: bom é estar aqui. Se quiseres, podemos fazer aqui 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu o que, amada igreja? Você já imaginou uma nuvem que fala? Coisa esquisita, né? E essa nuvem dizia o que? Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Só até aí por enquanto, pode sentar no seu lugar. Amados, digam comigo: experiência com Deus. Vamos falar mais alto? Experiência com Deus. A experiência é algo assim tão impactante na vida de uma pessoa. Quando nós temos experiência, somos mais confiáveis. Uma pessoa, às vezes, ela sai de uma faculdade e ela sabe muito na teoria, mas ela não sabe na prática, ela não tem experiência. Então as pessoas sentem um pouco medo. Imagine você chegar num consultório, num médico que formou ontem, e você precisa fazer uma cirurgia do coração. E aí, aquele médico formou ontem, ele nunca fez nenhuma cirurgia, você vai ser o primeiro. Certamente, aquele médico vai ter que ter alguém que vai ser o primeiro. Mas gera uma insegurança terrível a questão da inexperiência. A inexperiência faz a pessoa ser insegura diante dos desafios. Jesus, ele tinha quantos discípulos? 12. Quantos discípulos? 12. E quantos discípulos que foram com ele para o alto do monte? 3. Quem foram eles? João, Pedro e Tiago. 3 discípulos. Ele chamou os 12, mas 9 estavam ocupados e estavam
indispostos. Você sabia que fala muito sobre a igreja, a questão da experiência, pessoas que estão muito no ativismo, ocupadas e indispostas? As pessoas às vezes elas têm muita disposição para tantas coisas, mas para o reino de Deus, muitas delas estão como esses 9 discípulos, indispostos e ocupados. E essa é uma realidade de muitos da igreja, e é por isso que não tem experiência com Deus. Não tem experiência com Deus. O ativismo, ele segura a pessoa. E às vezes a pessoa já vem para a igreja cansada, e o pastor está pregando, ao invés de prestar atenção na mensagem, começa a dormir. Porque está tão cansado, dedica tanto tempo ao mundo e às coisas deste mundo, e a pessoa esquece de alimentar a vida espiritual. Jesus chamou os 12 para subir o monte com ele, mas apenas 3 estavam dispostos e disponíveis, e subiram com ele ao monte. Olha que legal. E os 3 foram, mas quando chegou no alto do monte, que começou a orar, clamar, o tempo foi passando e de repente Pedro, João, Tiago começou a ficar meio cansado e foram dormir. E Jesus começou e continuou a clamar. E aí aquele momento sonolento passou e de repente Pedro abriu os olhos, ele acordou. Só que quando ele acordou, ele viu algo diferente. Ele viu as roupas de Jesus brilhando, o rosto de Jesus brilhava, chamou a atenção, era a noite. E de repente ele olha para o lado, ele vê Moisés não existia mais. Ele olha para o outro lado, ele vê Elias não existia mais. E ele fica empolgado com aquele negócio, porque empolga. Irmãos, eu vou falar algo, e essa noite Deus vai começar a despertar você para as coisas espirituais. Uma das primeiras coisas que a pessoa precisa para se empolgar, para deixar o coração aquecido com as coisas espirituais, é humildade para receber a palavra. Às vezes as pessoas estão tão ligadas à religiosidade, às estruturas ritualísticas, que quando a palavra chega, ela se encontra num pedestal tão alto que a palavra se torna tão pequena e não tem acesso. E é difícil mexer com pessoa orgulhosa. É difícil mexer com pessoa altiva. É difícil mexer com pessoa acostumada com aquela situação. É por isso que muitas pessoas não conseguem romper na vida. Tem gente que nunca saiu da cidade dele. Tem gente que nunca saiu do estado dele. E você sabia que o Brasil é maior do que Porto Velho? Você sabia que o Brasil é maior do que Rondônia? Você sabia que existem coisas grandes e poderosas neste mundo? E existem culturas e coisas novas, e existem igrejas em lugares que elas não podem reunir como nós estamos aqui hoje, com toda a liberdade, pois nós estamos num país que é livre acesso ao culto. Não só a igreja evangélica, mas qualquer culto. Nós vivemos num país democrático, mas existem lugares que as igrejas não são permitidas, nem mesmo Bíblia, mas eles servem a Deus mesmo diante dessa batalha terrível. Tem gente que é queimado, tem gente que é espancado, tem pastor que recebe na sua casa agressão, tem pessoas que é perseguida por causa do nome de Jesus. E às vezes a gente está tão preso na nossa bolha, no nosso mundinho, na nossa realidade, e a gente está achando que é só isso, mas Deus tem algo maior para você. E essa noite, irmão, deixa eu te falar, pode preparar que a tampa da chaleira vai voar. Você pode preparar que Deus me trouxe aqui para dar uma sacudida em você. Se Deus me mandou aqui é porque essa igreja tem uma história. E quando eu sentei aqui, Deus me mostrou uma raiz muito forte. E me mostrou um broto, mas me mostrou uma vara seca de outro lado. Está começando um tempo novo hoje na vida desta igreja. Guarda isso. Se puder, principalmente quem está nos ouvindo em casa, saiba que hoje algo novo começa nesta igreja. O Senhor, através do Espírito Santo, vai te visitar. Diga glória a Deus. E isso é muito forte, pode preparar. Amados, de repente, Pedro falou com Jesus. É bom estarmos aqui. Diga comigo, o sobrenatural é bom. Repita comigo, ter experiência com Deus é bom. É algo tremendo, é algo gostoso, é algo impactante.
De repente, amados, Pedro fala com Jesus: Jesus, é bom estar aqui. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor autorizar, nós podemos fazer 3 tendas. Uma será para o Senhor, outra será para Elias e outra será para Moisés. Ou seja, aquela pessoa prática, ela está sempre querendo resolver a situação. Tem essas pessoas dentro da igreja, sim ou não? Aquela pessoa de iniciativa, de criatividade, vamos fazer, vamos resolver, vamos botar para quebrar. Sempre tem esses na igreja. Sempre tem aqueles que, não, deixa esse trem para lá, isso não vai dar certo. Sempre tem aqueles que ajudam, não é verdade, pastor? Pastor, sempre quando o senhor precisa de alguma coisa nessa igreja, o senhor sabe para quem ligar. E o senhor sabe para quem não ligar. É verdade ou não é? O senhor conhece as ovelhas que o senhor tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que está disposto e disponível, e tem gente que tem sempre um argumento, uma desculpa. Tem sempre uma desculpa, um argumento, uma narrativa, está sempre falando algo, e você precisa de entender. Você vai entender ele até ficar velho, e ele nunca vai fazer nada para o reino de Deus. E tem outros que estão sempre fazendo algo diferente, e é por isso que a igreja está aqui até hoje. É porque tem aqueles que ajudam, que trabalham, que buscam, que oram, que leem a Bíblia, que ganham almas, que trazem visitantes. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas de repente uma nuvem tomou aquele lugar, e essa nuvem era luminosa, e veio uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na verdade, Deus estava fazendo distinção. Ele estava dizendo: Moisés e Elias não é igual a Jesus. Não põe tudo no mesmo nível, não. Você sabia que aqui existem níveis de fé diferentes? Existem níveis de conquistas diferentes em nosso meio? É verdade, amados. Aqui tem gente no nosso meio que zela pelo seu nome, que não gosta de dívida, que gosta sempre de fazer as coisas certas. Tem outros que estão me ouvindo, que o seu nome está lá no SPC, está no Serasa, e não está nem aí. Tem outros que estão me ouvindo, e que a família está passando uma guerra terrível, está nem aí. Está nem aí. Tem outros que a família já foi alcançada pelo inimigo e está sofrendo. Irmãos, deixa eu falar com você um negócio, preste atenção. A igreja, ela tem poder, e nós precisamos de exercer essa autoridade. Quem está comigo dá glória a Deus. Nós precisamos de exercer autoridade. A igreja tem poder. A maior ferramenta de Deus na terra chama-se igreja. E a igreja é formada por pessoas cheias de falhas naturais, como eu e você, mas que estão sempre disponíveis e dispostas a ter experiências novas. Diga glória a Deus. Experiências novas. Se eu pegar aqui o pastor e a irmã que esteve lá nesses 3 dias de jejum, eles têm uma experiência para contar para vocês. Eles passaram esse final de semana uma experiência nova, e isso vai despertar em algumas áreas, e você vai observar isso claramente, e isso vai criar caminhos para você buscar experiências. Quem está comigo aí, dá glória a Deus. Olha, preste bem atenção. Quem era Moisés? Moisés era um homem que a mãe dele era muito capaz. A Bíblia diz que houve um decreto de Faraó, porque os hebreus estavam crescendo muito no Egito, e aí houve um decreto para matar todas as crianças do sexo masculino. E logo nessa época nasce Moisés. E a mãe de Moisés, quando as parteiras faziam ali o parto, se era menina era para matar na hora. E assim havia feito com muitas outras, mas quando chegou nela, ela conseguiu convencer as mulheres a esperar um pouquinho, para que ela pudesse ter uma experiência com o filho dela. Mas aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o menino começou a chorar alto, e ela falou assim: eu preciso ter uma ideia. Diga comigo, uma ideia. E aí ela olhou para um cesto, e ela calafetou aquele cesto, e ela colocou Moisés ali dentro, chamou Miriam, que era a filha mais velha, já era mocinha, e falou assim: olha, vai juntamente com esse cesto, que eu vou colocar ele no rio Nilo, e lá embaixo a filha de Faraó com algumas donzelas tomam banho todas as tardes.
Então, quando o cesto chegar diante dela, que ela abrir esse cesto, ela vai olhar para essa criança e ela vai dizer assim: que criança bonita. E ela vai querer adotar essa criança. E ela vai dizer assim para você, ela vai dizer para as donzelas que estiverem com ela: eu preciso de alguém que possa amamentar essa criança até ele desmamar, porque eu quero cuidar dele. Aí você vai estar atrás de uma moita, você levanta e diz: eu conheço uma mulher que está amamentando. E aí nesse momento, nesse exato momento, você vem e me chama, que eu vou lá. Não preciso falar que eu sou a mãe. Irmãos, é muito interessante a gente ter ideias. Fala com o seu irmão: as ideias nos ajudam a vencer. Você está vendo esse microfone sem fio aqui? Isso aqui é ideia de alguém. Alguém viu o pregador pregando e de vez em quando tropeçava no cabo do fio, e aí ele teve uma ideia, pensou assim: eu vou fazer um microfone que ele vai ter alguma coisa ali para conectar, sempre ser preciso do cabo. E a ideia dele gerou muito recurso, ficou próspero, patenteou. Amém? Está vendo essa cadeira que está sentado? Alguém teve a ideia de fazer uma cadeira desse jeito. Oh, glória! Coisa legal. Verdade ou não é? As pessoas têm ideias. Diga para o seu irmão: as ideias são de Deus. Criatividade. Glória a Deus ou não? Aquela mulher teve uma ideia, e existem algumas ideias que a gente consegue quebrar decretos com elas. Aquela mulher teve uma ideia, imagina, tinha um decreto de morte, e agora ela passa a ter uma ideia maravilhosa. E aí ela chega e diz para a filha de Faraó: eu posso amamentar, eu estou amamentando, eu posso amamentar esse garoto para a senhora, não tem problema não. Aí ela falou assim: então amamenta para mim que eu vou te dar um salário. Ela tinha um decreto de morte, agora está ganhando para amamentar o próprio filho. Meu Deus, que coisa linda. A gente pode ganhar fazendo aquilo que a gente ama. Diga glória a Deus. Podemos prosperar fazendo aquilo que nós gostamos de fazer. Quem entende isso, diga glória a Deus. Isso é muito forte. Moisés então cresceu, foi conhecido como o filho da filha de Faraó, se tornou uma autoridade, aprendeu todas as línguas, habilidades, a arte da guerra, aprendeu estratégia, aprendeu tudo. Aí um dia ele estava saindo do palácio e ele viu um hebreu brigando com um egípcio. Aí ele foi lá e matou o egípcio, enterrou o egípcio e liberou o hebreu. Aí passou algum tempo, ele foi visitar a mãe dele, ele encontrou 2 hebreus brigando. Aí ele chegou para separar. Aí um hebreu apontou o dedo para ele e falou assim: quem é você? Quem te constituiu como juiz sobre nós? E ele disse então: eu tenho que fugir, porque todos já descobriram o que eu fiz. Vai nos matar igual matou o egípcio? E ele foi para o Monte Sinai. Diga comigo: Monte Sinai. Aí ele está pastoreando ovelha, passaram 40 anos, e de repente ele vê uma sarça pegando fogo, mas as folhas não consumiam, e aquilo chama atenção, é uma coisa nova. 40 anos pastoreando, ele nunca tinha visto isso. E aí ele falou assim: eu vou até aquele lugar para ver o que está acontecendo. E de repente ele começa a andar na direção daquela sarça, e ele ouve uma voz, e a voz diz: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está pisando é terra santa. Ele assustou, porque 40 anos no deserto ele nunca tinha ouvido uma voz, ou visto uma sarça pegando fogo. Ele foi impactado, ele resolveu obedecer. Aí ele tira a sandália e vai andando na direção da sarça, e Deus disse para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, Senhor. Então lança sobre a terra. E quando ele lançou, virou uma serpente, e aquela naja olhando para ele, e ele sabia que aquela serpente lança veneno longe, e ele começou a correr da serpente, e quando ele começou a correr, Deus falou: volta, pega pela cauda. Meu Deus, como que você vai enfrentar uma serpente? E ele diz: pega pela cauda. E ele acreditou: olha, quem é que está te falando? E quando ele pega, volta, virou um cajado de novo.
E agora, Deus diz assim: Moisés, coloca a mão sobre o peito. E ele coloca a mão, tira a mão. Quando ele tirou a mão dele está cheia de lepra. E Deus diz: põe a mão de novo. E ele põe a mão, tira a mão. Quando ele tirou a mão, está curada, não tem nada. Fala com o seu irmão do lado: experiências sobrenaturais. Deus vai começar a despertar experiência dentro desta igreja. Amados, os sinais acompanham aqueles que creem. E os sinais vêm pela experiência com Deus. Quem está entendendo isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Deus quer te dar experiência. E isso é muito forte. Moisés, agora ele consegue tirar quase 3 milhões de pessoas do Egito. Mas quando chega num local, olha, mas ele viu tanta coisa. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu pragas acontecer no Egito. Ele saiu com toda a prosperidade do Egito. Ele viu uma nuvem que cobria durante o dia. Ele viu uma coluna de fogo que aquecia durante a noite. O maná do céu que era mandado para eles. As roupas não envelheceram, os calçados não envelheceram. Amados, andaram durante muito tempo, até chegar no pé do monte Sinai, no mesmo lugar da experiência. Aí Deus manda ele subir e ficar 40 dias em jejum. A Bíblia diz que ele desceu, a face dele brilhava. As pessoas não podiam olhar para ele. E as pessoas começaram a entender que Deus estava na vida dele. Dá uma balançadinha no irmão e diga assim: as pessoas têm que saber que Deus está na sua vida. Elas não podem te conhecer apenas como a placa da igreja que você frequenta. As pessoas têm que saber que você é de Deus. Você pode dar um glória aí? Elas não podem te conhecer pela placa da igreja. Ah, eu tenho 50 anos que eu sou de tal igreja. Chega de religiosidade. Deus está te chamando para estabelecer o reino dele nessa terra. Tem muita mãe desesperada com o filho nas drogas. Tem muita gente morrendo de câncer, de Covid. Tem tanta gente em batalha neste momento. E precisa dos homens de Deus, os filhos de Deus. A criação tem expectativa na manifestação dos homens e das mulheres de Deus. Diga glória a Deus. Amados, é muito interessante isso. Mas agora ele chega no Monte Nebo. O Monte Nebo é na Jordânia. E quando ele chega ali na Jordânia, que ele vê todo aquele cenário da terra que emana leite e mel, Deus disse para ele: Moisés, para mim chega. E ali mesmo ele morreu. Deus tinha uma promessa para ele levar o povo a tomar posse da terra que emana leite e mel, mas não levou. Ele parou no meio do caminho, porque ele errou demais. Deus falou para ele falar com a rocha, ele agrediu a rocha. Deus escreveu naquela pedra com o próprio dedo as leis, e ele quebrou aquela pedra. Amados, ele agiu muitas vezes pela carne, pela alma, e ele teve reprovação. Ele não conseguiu concluir o ministério dele. A Bíblia diz que Satanás pegou o corpo de Moisés, e Deus mandou o arcanjo Miguel para enfrentar Satanás. E repreendeu Satanás, e tomou o corpo da mão de Satanás e levou para o céu. Ninguém mais encontrou o corpo de Moisés. É o mesmo Moisés que está transfigurado. Ele teve um basta no Monte Nebo. Deus deu um basta no ministério dele. Quem era Elias? Você não sabe quem é pai, quem é mãe de Elias. Você não sabe o DNA, você não sabe a genealogia. Mas Elias já chegou no cenário profético, onde tinha 7.000 profetas, que não se dobravam a Jezabel, mas também não tinha voz atuante, comia da mesa de Jezabel, não fazia diferença. E Elias chegou para o rei Acabe e disse: só vai chover quando eu liberar. Olha que presunção é essa? Só chove quando eu liberar. Quem é esse? O rei riu dele. Mas passou 1 ano, passou 2, passou 3 anos e meio sem chuva em Israel. O nome que mais ouvia falar em Israel era o nome de Elias. E ele estava bem próximo de um ribeiro. Os corvos traziam pão, carne, e ele comia.
Enquanto o povo estava sofrendo, ele estava comendo o melhor dessa terra. Até que o dia, o ribeiro secou e Deus falou: agora vai, chama o povo para um desafio lá no Monte Carmelo. E ele mandou com que Acabe chamasse todos os profetas de Baal, todos os profetas de poste ídolo, todos aqueles que eram alimentados por Jezabel, e todo o povo de Israel. E ele diz: hoje nós vamos saber quem é Deus em Israel. Hoje nós vamos saber quem é Deus em Israel. Que coragem desse homem. E agora ele está lá no alto do monte. E lá no alto do monte ele deixa aqueles profetas. Só de profetas eram 400. E de poste ídolos eram 450. 850 pai de santo. Tudo clamando. E ele ironizava, debochava. Fala mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Ele debochava. Que fé é essa? E quando deu meio-dia não aconteceu nada. Ele falou: agora o negócio é comigo. Para que todo Israel saiba que tem Deus aqui, o Senhor vai responder. E responder com fogo. E aí todo o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ele matou 850 homens em um dia só. Mas uma mulher chamada Jezabel apontou o dedo para ele e falou assim: faça os deuses o que quiser, se amanhã por essa hora não estarás morto. Por causa da voz daquela mulher, que não era de uma mulher, era de um espírito, ele temeu e correu. A Bíblia diz que ele escondeu debaixo de uma árvore. E debaixo dessa árvore ele disse assim: eu não sou melhor do que os meus pais, para mim basta. Na mesma hora Deus disse: passa o manto para Eliseu. Eliseu estava trabalhando na roça, cuidando de boi. Um garotinho, ele pôs o manto sobre Eliseu. E Eliseu foi lá, beijou o pai e a mãe, abriu mão de tudo, fez churrasco com os bois e foi atrás de Elias. Os profetas que acompanhavam Elias não conseguiu seguir, mas ele foi até o final. Ele atravessou o Jordão e ele viu Elias subindo num redemoinho de fogo, uma carruagem de fogo, e o manto veio sobre ele. E quando ele sai daquele lugar, ele já sai fazendo sinais. O Jordão se abre, as águas de Jericó se tornam doces, os milagres e os sinais acompanham ele. Ele tem experiência com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem eram os homens que estavam ali? Moisés, que teve um basta de Deus, e Elias, que havia pedido um basta de Deus, e estava Pedro ali querendo fazer 3 tendas, e Deus diz: não, esse aqui eu dei um basta nele, e esse aqui me pediu um basta, mas esse aqui é o meu filho, que não vai parar na metade, ele vai até o fim, e é de morte de cruz. Ele é o Senhor dos senhores, é a autoridade sobre tudo e sobre todos. Você pode dar uma salva de palmas e glorificar o nome de Jesus. Ele está acima de todos e de tudo. Escute, igreja. Eu fui sargento da Rotan em Belo Horizonte durante 8 anos. Era o meu sonho ser militar. A minha história, ela é estranha, pastor. Minha mãe e meu pai analfabeto. Eles eram caseiros de uma fazenda, lá no sertão de Goiás. Eu nasci, minha mãe tinha 7 meses de gravidez, lá na roça de arroz. Eu nasci na roça de arroz, com 7 meses, com 1,5 kg. Você quer saber o pior ainda? No dia 2 de novembro, dia dos mortos. Você já imaginou? Esse aí já era. Deus com certeza deve ter olhado, porque muitos desacreditaram. E Deus olhou e disse: eu vou levantar este homem. É muito forte isso. E eu lembro um dia, lá na roça, que chegou um tio meu, que ele era militar, ele era oficial, e na época ele chegou com uns corcelzinhos, era o carro mais lindo da época. Eu tinha 7 anos. E aí quando eu vi, ele chegou com aquela farda bonita, lá em Goiás, aquele sapato engraxadinho, aquele cap bonito. E eu falei com ele assim: o que eu preciso de fazer para eu ser igual ao senhor? Aí ele me deu uma piabinha na testa. Já viu aquela que faz assim, ó? Tá.
esquece disso. Isso não é para você. Mas a palavra dele me estimulou. Tem algumas coisas que estimulam a gente. Tem algumas coisas que vêm como descrédito, para suscitar a nossa moral, a nossa honra. Você vê um mendigo na rua, ninguém nada por ele. Mas se você der um tapa no rosto dele, você vai ver que às vezes vai aparecer pai, vai aparecer mãe, vai aparecer irmão, vai aparecer tanta gente. Ele é uma pessoa, a dignidade dele está ali. Embora ninguém dá nada por ele, mas na hora que é provocado, manifesta. Existe algo dentro de você muito poderoso, mas tem que ser provocado. E a minha função aqui hoje é provocar essa igreja a um tempo novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus vai te provocar aqui hoje, diga glória a Deus. Porque tudo começa com uma experiência, ninguém sabe o seu futuro. E aí, eu sonhei em ser um policial. Eu tenho 5 irmãos, 4 deles pararam na 4ª série, porque a gente morava na roça. E eu continuei estudando, andava tão longe, sozinho, para estudar. Aí mudei para Belo Horizonte. E aí foi aquela luta, até comecei a trabalhar cedo. E aí depois, quando eu terei 18 anos, eu falei assim, eu vou fazer a prova para a polícia. Fiz a primeira vez, não passei, a segunda vez passei, no batalhão de choque. Me tornei um soldado, me tornei um cabo, um sargento, comandava uma guarnição, e era a minha paixão. Eu até arrepiava, eu era vibrador, como eu gostava. Me preparando para ser um oficial da polícia, estudando. De repente, dentro da guarnição, Deus me chamou. Deus disse para mim, eu não te chamei para prender bandido, eu te chamei para libertar os oprimidos. Meu pai era católico, minha mãe era católica, eu não tinha experiência nenhuma com Deus. E Deus ministrou para mim dentro de uma guarnição. E eu trabalhava com gente, tinha um que trabalhava comigo, ele tinha 42 IPM, sabe o que é isso? 42 vidas que ele havia tirado em troca de tiro. O pessoal saía para a rua e dizia, sentou com um gosto de sangue na boca. Terrível. Mas porque naquela época, não é como a polícia de hoje. Aquela época era totalmente diferente. Era totalmente. Mas amados, Deus me chamou. Eu perdi a graça com a polícia. O meu coração começou a queimar com o evangelho. E todo mundo que eu prendia, eu falava de Jesus para ele. Os 3 patrulheiros, e eu, vem cá meu filho. Falava de Jesus, ele aceitava Jesus. Aí eu virei um pastor, o pessoal começou a me chamar de pastor. Começou a me chamar de pastor. O primeiro culto no batalhão de choque, em Belo Horizonte, fui eu que fiz. E aí começou um grande movimento. Tinha 3 psicólogos, tinha médicos, e tudo que eles não conseguiam resolver, aqueles policiais querendo suicidar, aqueles policiais tudo doido, mandava para mim. E na hora que punha a mão, Deus libertava. Deus começou a curar e libertar muita gente. E Deus então me chamou para um seminário. E Deus disse para mim, agora você precisa ir para São Paulo. E eu já estava cuidando de uma igreja, mesmo sendo pastor. Eu tinha uma empresa de floricultura, eu tinha uma empresa de segurança, e eu era sargento da polícia. A minha vida estava tão tranquila, eu estava tão próspero. Na época, o carro mais bonito que tinha, pastor, era o Diplomata 4.1, 95 mais ou menos. E aí, eu falei, Deus, é para eu sair? É para eu abrir mão de tudo? Pedi baixa da polícia, 8 anos de polícia, era o prazer da minha vida, era o meu sonho, para atender a voz de Deus. A experiência te faz abrir mão daquilo que você mais ama. Eu vou falar de novo. A experiência com Deus, ela te coloca em conflito com as suas vontades. A experiência com Deus, ela desperta você a enxergar o propósito, o desígnio, a essência. Para que você está nessa terra? Qual o objetivo da sua vida? Será que o objetivo
É só estudar, comprar uma casa, um carro, ficar velho, comprar um sítio e pescar? Será que é só isso, irmão? Não tem algo melhor para a sua vida? Será que Deus não tem algo mais poderoso? Será que você não pode mudar a vida de uma família? Será que você não pode resgatar alguém? Será que não pode ter algo diferente na sua vida? E eu lembro, amados, que mesmo como sargento da polícia, às vezes eu chegava fardado e ia para um ponto missionário que o pastor me colocou, e aquele ponto missionário começou a crescer muito, e de repente tinha uma igreja ali de 600 pessoas, e ali tinha tantos oficiais que eu ganhei para Jesus. O comandante do quartel era meu discípulo, e aí começou a vir tantas pessoas, e a glória de Deus. Aí o meu pastor, eu era pastor da Igreja Metodista do Brasil, mas pastor leigo, ele falou: você precisa de fazer o curso de teologia. Aí mandou lá para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo. Eles me colocaram numa igreja que dava mais ou menos umas 2 igrejas de tamanho dessa nave, cabia umas 500 pessoas assentadas, mas tinha um grupinho de 17 pessoas. Ela tinha sido dividida, porque passou por um avivamento, e essas pessoas não queriam, mas as outras queriam, e de repente, aquele tanto de gente foi embora, e a igreja ficou ali ferida. Aí o bispo me colocou para pastorear aquela igreja. Aí eu fui pastorear uma igreja. Já estou caminhando para o término. E quando eu fui pastorear aquela igreja, era como bater no pneu de caminhão, bate e volta. Eu não ouvi um glória a Deus, eu não ouvi um amém, ninguém batia palma. Era uma frieza, passasse um mosquito, dava para ouvir. Eu falei: Jesus, o Senhor me tira de tudo que eu amava fazer, para me trazer aqui, para esse povo não quer nada com o Senhor. Aí eu disse assim para Deus: Deus, o que eu faço para essa igreja mudar? O que eu faço para transformar essa situação? Aí Deus diz assim para mim: faça uma vigília. E eu chamei aquele pessoal durante um mês, coloquei no boletim da igreja, tudo certinho, um mês esperando o pessoal. Aí chegou o dia da vigília, eram os bancos almofadados, e eu estou esperando, deu 10h30, 11 horas que começava a vigília, 11 horas, 11h30, só chegou 2 irmãs, parecia torcedor do Flamengo, todas de saia preta e blusa vermelha. Sentou no segundo banco, colocou o braço sobre o suporte do banco da frente, pôs a cabeça em cima, e eu estou esperando o pessoal. Na hora que eu passei assim, eu vi que as duas estavam babando e roncando. Me deu um desespero, irmão. Não chegou mais ninguém. Eu não sei se porque tinha em mim aquele ímpeto do policial, eu subi lá em cima e liguei o som no mais alto que podia. E já havia na época o Disque Silêncio, e eu comecei a orar com tanta veemência. Era 11h30 da noite. Eu não sabia se a minha oração era para acordar as irmãs, ou se era para Deus ouvir, mas eu estava tão irado que eu comecei a orar. E de repente, amados, quando eu olhei para a porta, eu vi 3 estrelas amarelas no ombro. Era um coronel, e eu vi 3 soldados atrás dele. E ele começou a entrar. Presta atenção no que é experiência. Aí quando eu vi, eu sabia quem era, porque eu sabia de hierarquia, eu guardei o microfone e pensei assim: gente, nada é tão ruim que não pode piorar. E as irmãs roncando. Aí o coronel parou no meio da igreja, ele tirou a boina, pôs debaixo do braço, um homem alto. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele. Aí eu desci do altar, sem graça, que esses 3 brutamontes, um monte atrás dele. Eu falei: gente, o que vai acontecer? E as irmãs roncando. Que cenário era aquele, meu Deus. E Deus que mandou fazer a vigília. Aí aquele homem parou, e eu vi que ele começou a lacrimejar. Ele pôs a mão nos olhos. Aí eu disse, e ele falou assim: o senhor que é o pastor, né? Eu falei: sou. E as irmãs dormindo. Pois é, nós recebemos 8 denúncias de som alto em 30 minutos. Para não dispensar uma viatura para vir aqui, eu estava por aqui, eu estou na coordenação de todo
o trabalho, e estou na rua hoje, tem outros oficiais, mas eu estou hoje na rua para coordenar o coronel da rota. E aí ele falou assim, isso em São Paulo, eu era pastor em São Paulo, já fazendo a faculdade de teologia, e ele disse assim para mim: pastor, quando eu estava no meio desta igreja, aconteceu algo tão diferente comigo. E eu olhando, pastor, quando eu tinha 16 anos, eu sou filho de um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu namorei com uma menina de 15 anos da igreja, e eu engravidei essa menina, e o meu pai excluiu eu e ela da igreja. Eu tinha 16 anos, e eu botei no meu coração que eu nunca mais entraria numa igreja evangélica. 30 anos se passaram, pastor. Hoje eu tenho 46 anos. Ele dizendo para mim: mas quando eu entrei para desligar o som, eu só vim aqui para desligar o som, eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse para mim: está vendo aquele homem que está lá em cima? Ele vai ser o seu pai, ele vai ser o seu pastor, e ele vai ser o seu discipulador. E aquele homem ajoelhou na minha frente, e as mulheres roncando, e os 3 soldados com o braço cruzado, ninguém estava entendendo nada. Aquele homem ajoelhado era quase da minha altura. Eu pus a mão na cabeça dele, e ele reconciliou com Jesus. Dei um beijo nele e falei assim: se o senhor agora é de Jesus, se é meu discípulo, se eu sou seu pastor, seu pai, então domingo, isso era uma sexta para sábado, venha com a sua família na igreja. E ele falou: estarei aqui. E foi embora, não falou nada. Eu fui para aquele altar, eu não usei mais o microfone, pastor. Eu estou falando de experiência, porque Deus vai dar experiência para pessoas aqui. Eu comecei a brigar com Deus. Deus, como que o senhor fala com um homem desviado há 30 anos e não fala comigo? E eu comecei uma briga com Deus no altar. E quando deu 6 horas da manhã, eu parei aquela briga. E as irmãs acordaram 6 horas da manhã, parecia que foi para a igreja para dormir. Aí uma falou assim: a vigília foi uma benção, né, pastor? Foi uma benção. Ninguém sabia de nada que aconteceu. Aí chegou domingo na igreja, eu fui de ônibus, porque o carro que eu tinha, aquele diplomata, eu ofertei para comprar um terreno lá da igreja em Belo Horizonte, e agora eu estava sem carro. Então eu cheguei de ônibus, e a igreja era numa avenida, no bairro chamado Aricanduva, em São Paulo. E aí quando eu parei, disse, do outro lado da avenida, atravessei, eu com a minha menininha no colo, a minha esposa do lado, e a igreja na parte de baixo era um salão social, em cima era a nave do templo, tinha uma escada bonita que subia, uma rampa bonita, uma igreja muito bem localizada em São Paulo. Quando eu olho para cima assim, na entrada, no salgão, na entrada, estava lá aquele coronel de terno, cabelo com gel, aquele homem altão, bem arrumado, perfumado. E eu disse para minha esposa: aquele homem lá é o homem que veio na vigília, é o coronel, olha que legal. Aí quando eu entrei, os mesmos 17 estavam de um lado, e de outro lado tinha exatamente 34 pessoas, tudo da família do coronel. A porta da igreja lotada de carro, e a irmãzinha da vigília veio e falou assim: pastor, o senhor marcou intercâmbio com alguma igreja? Eu falei: não, irmã. Deu vontade de falar: ô nhaca, você não viu nada que aconteceu. Mas, amados, eu sei que naquela noite, a gente tinha tanta coisa para fazer na igreja. Eu falei assim: eu vou aproveitar essa noite e vou dar uma palavra de oferta, para que aproveitar que tem bastante gente, para a gente poder arrumar a igreja. Naquela noite entrou 34 mil reais. A igreja nunca teve uma arrecadação como aquela. Parecia que cada um deu uma oferta de 1.000 reais. Foi algo extraordinário.
Na segunda-feira o coronel falou comigo: o senhor pode vir aqui amanhã de manhã conversar comigo? Eu fazia faculdade, era regime integral, e eu fui lá de manhã. Quando eu cheguei lá, fui conversar com ele, me colocou no carro dele, me levou numa concessionária da Volkswagen. Antes não podia comprar carro como compra hoje, que o sujeito entra sem dinheiro e sai com 72 prestações para pagar. Antes era à vista. Ele me colocou dentro de um Santana, que era o GLSI, o carro mais bonito que tinha. E aí eu sentei naquele carro novinho, numa concessionária zerada. Aí na hora que eu vi, veio o filho dele, que era um advogado e era o dono da concessionária da Volkswagen. Aí eu falei assim: muito bonito o carro, mas eu não tenho recurso para comprar. Aí ele falou assim: esse é o meu primeiro presente que eu quero lhe dar. Irmão, pense eu chegando naquele carro em casa. A minha esposa mineira, desconfiada. E ela falou assim: o que você fez? O que está acontecendo? Ela até achou que aquele coronel era... Eu falei: Margarete, meu amor, esse homem aceitou Jesus de verdade, e é por isso que o coração dele é aberto, e quem de fato me deu o carro é o filho dele, que também era desviado. Amados, que coisa tremenda. E a igreja saiu de um culto, passou para 2 cultos, 3 cultos, até o dia que Deus me levou. Isso tudo começou numa vigília, igreja. Deus disse para mim: suba o monte, fica 3 dias em jejum só na água. Eu nunca tinha jejuado mais do que meio-dia. E eu jejuava até meio-dia, dava 11h30, eu estava destampando as panelas e dizendo: tu sabes de todas as coisas, Deus. E ó, eu não conseguia jejuar nem até meio-dia. E agora de repente, Deus disse para mim: suba o monte e fique 3 dias. E eu fui para o monte, e fiquei 3 dias no monte. Eu fui numa sexta-feira à noite, quando foi dando umas 5h30 da tarde, pastor, que anoiteceu. São Paulo anoitece de uma vez, e um ventinho que batia na moita, eu achava que era um demônio. Dá um medo, irmão. Experimenta ir no monte sozinho. Eu fiquei com medo, eu vou descer, amanhã eu volto. E quando eu comecei a descer, tinha um homem parado perto de uma rocha, e ele diz assim para mim: não desce não, varão, fica comigo, eu vou ficar aqui até domingo meio-dia, eu estou num propósito. Aí eu falei: varão, eu vou te ajudar, vou te dar uma força. Na verdade Deus estava falando era comigo, mas Deus tinha mandado fazer companhia. E aquele homem morava a noite inteira. Passou a noite de sexta para sábado. Durante o dia inteiro de sábado, eu coloquei uma blusa que ele havia me emprestado, eu deitei sobre ela, eu dormi o dia inteiro. Quando chegou no sábado à noite, ele chegou lá, ele orou a noite inteira, e eu atrás só na concordância: amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Quando deu domingo de manhã, ele diz assim: olha, meio-dia eu vou descer agora, e depois a gente se encontra meio-dia. Tudo bem. Aí eu falei assim: você quer saber de negócio? Eu vou descer, que até chegar em casa, tomar um banho, já deu o horário do almoço. E aí, amados, na hora que eu comecei a descer, estava subindo um pastor com mais de 50 obreiros, tudo de camisa branca e gravata vermelha. Aí o pastor me deu um cartãozinho e falou assim: prega na minha igreja na quarta-feira. E eu falei assim: gente, ninguém nunca tinha me chamado para pregar em igreja nenhuma, ninguém me conhece, mas ora aqui pelos meninos. E eu orei por cada um, porque tanto de obreiro, homens, mulheres. E aí ele terminou de subir o monte. Na hora que eu comecei a descer naquele lugar da pedra, Deus disse assim para mim: se eu não houvesse mandado o meu anjo, você não teria me atendido. Amados, aquilo não era um homem que estava comigo ali em cima, aquilo era um anjo. E durante os 3 dias eu estava ali com ele e não sabia. Existem algumas coisas que acontecem conosco que a gente não sabe. O reino espiritual, ele é tão poderoso que você nem imagina.
Tem tanta coisa que Deus já fez com você, e tem tanta coisa que Ele quer fazer com você, que você não imagina. Eu preguei domingo, foi um impacto dentro da igreja, a igreja crescendo, crescendo. Nós chegamos a ter 1.500 pessoas dentro da igreja. A igreja crescendo, por quê? Por causa dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. O que traz gente para a igreja é a presença de Deus. É a presença de Deus. O que vai fazer você ganhar alguém para Jesus é a presença de Deus. E eu fui pregar na igreja daquele pastor. Quando eu cheguei num local chamado Vila Ré, perto de Vila Carrão, Tatuapé, uma igreja com 5.000 lugares, um galpão de esquina enorme, um local enorme de estacionamento. Quando eu cheguei, eu entrei, eu fui com uma camisa simplesinha, que eu achei que era uma igreja como a minha. E eu olhei naquele painel, eles trabalhavam com células, aquele tanto de gente, aquele tanto de casa. Eu fiquei tão impactado olhando. E as minhas pernas começaram a tremer. Eu falei, vou pregar aqui coisa nenhuma, eu vou embora. Eu olhei no cartãozinho, falei, é aqui mesmo. E aí o pastor gritou lá do altar. O altar tinha quase 3 metros de altura. Os degraus para subir alto, como esse aqui. Tinham 2 escadas de inox subindo nas laterais. E mais de 200 pastores assentados lá em cima, tudo de terno. Eu falei, o quê? Eu vou embora. E aí o pastor, chegou o pregador da noite. Todo mundo virou para trás. Foi uma senhorazinha que era diácona, pegou na minha mão e começou a andar comigo. E eu subi aquela escada. Quando chegou aquele tanto de pastor, e aquele pastorzão, aquela nobreza, aquela igreja tão nobre, aquela igreja tão linda, ele orou por mim. Eu peguei a Bíblia, tirei o sermão que eu tinha preparado, coloquei do lado. O sermão era o mesmo que eu tinha pregado no domingo na igreja. Tinha nada a ver com aquele culto. Me deu uma tremedeira. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, Deus? E pastor, geralmente quando ele está em aperto, a primeira coisa que ele faz é orar. Igreja, fica de pé, vamos orar. E todo mundo ficou de pé. Se tinha 5.000, parecia que tinha 15.000. Multiplicou. E eu comecei a orar, os pastores começaram a orar, e eu fiquei procurando um versículo. A minha Bíblia era toda arriscada. Deus, me dá uma palavra, pelo menos de saudação, me dá alguma coisa. E o pessoal orando, mas de repente um senhor sai lá de trás, ele vem com as perninhas desse jeito, e todo torto. Eu falei, Jesus, o que é aquilo? E eu procurando uma palavra, e aquele homem não tirava o olho de mim. Eu procurando a palavra, ele não tirava o olho. E de repente, ao invés de subir pelas laterais, ele começou a subir ali igual um cachorrinho, naqueles degraus altos. E agora ele está na minha frente, eu olhando para ele, todo mundo de olho fechado. E eu olhei, Jesus, será que esse homem está endemoniado? De repente ele veio e põe a cabeça no meu peito. Sabe aquele choro que mistura lágrima com catarro? Que a pessoa fica... Sujou a minha camisa toda. Eu falei, gente, estragou tudo agora. Não tinha palavra esse homem. Aí veio o pastor e me abraçou e falou no meu ouvido, pastor, esse homem é meu pai. Com 50 anos, ele é um engenheiro, trabalhava numa multinacional. No dia da aposentadoria dele, ele caiu e fraturou a coluna. Tem 26 anos que o meu pai está numa cadeira de roda e não anda. Hoje é a primeira vez, depois de 26 anos, que eu vejo meu pai andando. E a igreja, irmão, foi a loucura, a glória de Deus tomou a igreja. Eu havia assistido uma vida de Benny Hinn, que é um grande pregador norte-americano, que Deus usa ele para cura, muito usado em milagres. E quando Deus usa, ele pega a mão da pessoa e vai com a pessoa para um lado e para o outro. E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Parecia até que eu era pregador, irmão. Nunca tinha pregado numa igreja daquele jeito, pastor. Mas veio um ímpeto, uma ousadia. Eu falei, se curou, tem que curar direito. Até parecia, irmão. Anda comigo aqui. E aquele senhor foi para um lado, todo tortinho, todo cheio de coisinha, mas estava andando, estava de pé. E de repente as pernas foram se ajustando, a coluna se ajustou, e o velhinho começou a andar e pular lá no altar. E ele pulava, ele pulava, ele pulava. O culto acabou, era 11h30 da noite. E não precisou eu pregar. A glória de Deus tomou aquele ambiente.
Acabou o culto, veio o pastor, ajoelhou a esposa dele, 2 meninas que ele tinha, e ele falou assim: põe a sua mão sobre a minha cabeça, eu quero essa unção. E eu pensando comigo, eu que quero a sua, uma igreja desse tamanho. Aí eu orei por ele. Quando eu terminei de orar, ele colocou um cheque dentro do meu bolso. Irmão, eu tinha um Santana zero, mas eu não tinha dinheiro direito para pagar as contas daquele carro, porque o meu salário na igreja, a igreja, ela deixava um salário pequenininho. E de repente, mesmo a igreja tão grande, mas era a mente do povo, eu não sabia desatar a mente do povo. Quando eu cheguei em casa, que eu abri aquele cheque, no ano de 1996, 10 mil reais, dava para comprar um Gol da geração da época, à vista, que eu mostrei a minha esposa. Meu celular era aqueles Motorola grandão, lembra, pastor? Punha assim, ficava até dando de lado assim, tinha que subir no pé de árvore para pegar. Eu liguei para aquele moço e falei assim: pastor, o senhor não errou nesse cheque, não? Eu estava pensando que ele ia me dar uma oferta de uns 100 reais, alguma coisa assim, porque a minha esposa já estava espantada. Não, meu amado, o senhor acha que a oferta está pouco? Eu falei: não, está dentro da média, você também não pode ser bobo, né? Mas, amados, eu comecei a entender que jejum e oração provocam milagres. Diga comigo: jejum e oração provocam milagres. Nesse mesmo texto que nós lemos, olha o que diz no versículo 14, para a gente terminar a pregação. Escute. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou de Jesus e ajoelhou diante dele e disse, presta atenção, olha o cenário, aquele homem, Jesus está descendo do monte, está descendo Pedro, João e Tiago, que tiveram experiência, e os 9 ficaram ali embaixo. E aí agora aquele homem ajoelha diante de Jesus, e ele fala algo para Jesus, preste atenção, olha o que ele diz: tenha misericórdia de mim, pois o meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, e muitas vezes ele cai no fogo, cai na água. Ele tinha epilepsia, tinha um espírito que dominava ele. Mas aí ele fala algo, olha o que ele continua dizendo: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Você sabe o que é uma igreja inoperante, irmão? Você sabe o que é você ter uma casa boa, um carro bom, ter tudo do melhor e não conseguir fazer nada no reino de Deus? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É o que está acontecendo com esses discípulos, porque está sempre ocupado demais, indisposto, indisponível. É por isso que é envergonhado. E Jesus olha para aquele cenário e ele libera uma palavra. Olha o que Jesus fala com essas pessoas na igreja, dá uma olhada. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Isso aqui são 2 espíritos, é o espírito da incredulidade e é o espírito da perversidade. Sabe o que é perversidade? É você saber o que você, é você ter o entendimento que deve ser feito e você não faz. É aquela cabeça grande e o corpo pequeno. A pessoa sabe tudo, mas não tem resultado. Não tem resultado. Está 50 anos dentro da igreja, nunca ganhou uma alma para Jesus. Nunca ganhou uma alma para Jesus. Que vergonha. Que vergonha. Só está olhando para as mãos de Deus. O que o Senhor tem para mim, Deus? Sabe aquele pai que chega em casa e aí o filho, ao invés de dar um abraço e dar um beijo, fala: papai, eu te amo. Ele está olhando para as mãos: pai, o que o Senhor trouxe? É isso. Hoje nós temos uma igreja que está olhando para as mãos de Deus. O que o Senhor vai me abençoar? Eu preciso que o Senhor faça isso para mim. Parece que Deus agora virou agente de viagem, agente de turismo. Faz isso, interpreta isso, resolve isso. Ei, irmão, Deus me trouxe aqui para desatar esta igreja. Diga glória a Deus. Deus me trouxe aqui para dizer que você não é chamado para ficar parado.
E que nessa semana Deus desperta você. Pode preparar. Se Deus não pegar na reta, Ele pega na curva. Mas Ele vai te pegar. Ele vai despertar você, porque Deus te ama. E essa igreja tem palavra aqui no altar. E o pastor de vocês, escute isso. Eu falei na associação de pastores, para centenas de pastores. Se nós tivéssemos ali 20 pastores da cidade, era muito. Mas entre eles estava o seu pastor. O seu pastor quer algo de Deus na igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu podia estar pregando agora em uma outra igreja. Igrejas muito grandes que me chamaram. Estava lá o apóstolo Moacir, uma igreja enorme. Apóstolo, prega na minha igreja hoje. Eu falei assim, não, hoje eu vou pregar na igreja. Conheci hoje o pastor Marcelo. Nem sabia, estava lá com a gente. Tinha gente aí conosco, amados, que veio lá de Aracaju, lá da Bahia, lá de Minas, de várias cidades aqui do estado, empresários, médicos, autoridades, estavam aqui. E cadê os pastores? Cadê os pastores? Cadê os homens de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Jesus disse assim, ó, geração. E ele, volta por favor. Respondeu Jesus, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Olha a segunda pergunta, até quando terei que suportá-los? Traga aqui esse menino. E olha o versículo 18. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e daquele momento em diante o menino ficou. Então diga comigo, haverá sinais nessa igreja. E vai começar hoje. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. O maior sinal que Deus vai operar aqui é o despertamento da igreja, é o glória. Deus vai começar a dar sinais, e você vai observar isso dentro da sua casa. Ao invés de reclamar, você vai para o seu quarto e você vai começar a pagar preço, ler Bíblia. E Deus vai começar a te usar lá no meio da sua vizinhança, lá no seu prédio, lá na sua rua, lá no seu bairro, lá entre os seus amigos. Deus vai começar a levantar uma geração aqui, diga glória a Deus. E ele continua dizendo, então os discípulos aproximaram de Jesus, porque Jesus estava bravo, diga comigo, Jesus bravo. Você sabe como que a igreja está acostumada com Jesus? O Jesus romântico. Tudo é alma. Ah, é porque eu fui molestado quando eu era pequeno, por isso que eu sou assim. Ah, é porque eu fui traumatizado, é por isso que eu sou assim. É a vida inteira massageando a alma. Irmão, tem algo mais forte dentro de você. Tem algo mais forte. Você não vai ficar a vida inteira de cabeça baixa dizendo, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa... Não, irmão, não é assim que funciona, irmã. Chega das suas mazelas, chega de lamber ferida. O Espírito de Deus é poderoso para mudar a sua história. Deus te chama pelo nome, e quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, não foi uma brincadeira. Ele deu a vida pela igreja, e o teu nome é igreja. Você foi nascido de novo. O Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, intercede por você. Você é valente. Você é a igreja de Deus. Você é a igreja que Deus levanta para este tempo. Você é a igreja que vai sacudir a cidade. Se você entende isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Eles perguntaram em particular porque já estava morto de vergonha da multidão, porque era inoperante. É ruim, amados. Tem algum empresário aqui? Tem alguém que tem alguma loja, que tem algum empregado? Levanta a mão assim. Ninguém? Se você tiver um empregado que só te dá prejuízo, você faz o que com ele? Hã? Você faz o que com ele? Sabe o que Jesus fala? A galha que está em mim, que não dá fruto, eu corto.
Irmão, se eu tiver uma galinha em casa que ela não bota, ela vai para a panela. E por que Deus tem que ficar tolerando a vida inteira? Ei, irmão, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: chegou o seu tempo. Deus me trouxe aqui para dizer a essa igreja: tem uma raiz profunda, mas tem que crescer. Tem muita igreja que está crescendo e não tem raiz, mas essa tem raiz, ela só precisa de crescer. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória. Essa igreja tem raiz, pastor. Essa igreja tem raiz. Tem muita experiência que está aqui, pastor. Tem muita lágrima que já desceu. Sabe, pastor? Tem muita gente que já foi abençoada neste lugar, mas só olhava para as mãos de Jesus, só queria benefício. Tem muita gente que já passou por aqui, irmão, e ao invés de deixar uma boa impressão, deixou a impressão da ingratidão, da falta de zelo, do descompromisso. E Deus quer levantar uma geração de honra. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus, exalta o Senhor. Deus quer levantar uma geração diferente. Aí Jesus disse para eles, ele respondeu: porque a fé que vocês têm, ela é o quê? Pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será para quem? Para vocês. Mas aí ele diz um segredo, diga comigo, é uma chave. Está vendo essa chave aqui? Essa chave é uma chave de ouro. Ela já passou na mão de muitos governadores de estado, prefeitos. Essa chave já passou por todos os estados do Brasil. Essa chave já foi 30 vezes a Israel. Essa chave às vezes é mais viajada que muita gente está aqui dentro. Ela já foi 30 vezes a Israel. Ela já foi na Coreia. Ela já foi nos Estados Unidos. Ela já foi em tantos países da Europa. Muitas autoridades fizeram atos proféticos com essa chave. Sabe o que Jesus falou com Pedro? Ele diz assim: Pedro, sobre esta palavra eu edifico a minha igreja, e o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu. Hoje nós vamos fazer um ato profético nesta igreja. Nós vamos ligar um tempo de sinais na vida desta igreja. Haverá um tempo onde o Senhor vai fazer conversões sobrenaturais. Pessoas que estão travadas serão destravadas. Pessoas que não conseguiam ler a Bíblia vão começar a ler. Pessoas que não conseguiam jejuar vão começar a jejuar. Pessoas que não conseguiam exercer autoridade vão começar a exercer autoridade. Eu vou fazer uma pergunta e você não precisa levantar sua mão, mas eu quero te perguntar. Eu preciso de perguntar para você: quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de expulsar um demônio? Não precisa manifestar. Você sabe o que significa isso? Jesus diz assim: expulsarão demônios, curarão os enfermos, limparão os leprosos, ressuscitarão os mortos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você entende isso aí? Chegou esse tempo na sua vida, igreja. É o tempo onde você vai ser operante, onde Deus vai fazer um grande avivamento em nosso meio. Chegou o tempo de uma colheita nesta igreja. Chegou o tempo que o coração vai aquecer.
E vai haver um desejo muito grande de romper, de desatar, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Para fazermos a caverna de Adulão aqui, que hoje ela já foi feita em tantos lugares do mundo. Sabe quanto tempo eu fiquei no estado? 16 dias. Eu saí de Cuiabá, aliás, saí de Porto Velho e fui até Cuiabá, de associação em associação de pastores. Daí dá para você entender quantos que estão ativados e quantos que estão desativados. Mas é que hoje Deus vai levantar uma geração. Quem está comigo dá glória a Deus. E eu fiquei tão impactado hoje que tinha mais empresário no nosso meio do que pastor. Vem aqui, Douglas, faz favor. Douglas é um grande empresário na área imobiliária. Esse homem é uma sumidade, pessoa simples, mas Deus deu para ele uma conversão poderosa. Existe uma empresa chamada VAS, ela está em várias partes aqui do estado, Mato Grosso, Espírito Santo, inclusive vai ter um lançamento num condomínio aqui daqui a pouco tempo, né? Ali na Penal. A gente está em tramitação de processo na prefeitura para poder fazer a liberação, condomínio, né? E será um condomínio de alto luxo. Foi lançado agora um condomínio lá em Cacoal. Foi um sucesso, em 3 dias vendeu tudo. Foi algo. Foi mais quase 7 dias, vendemos 95%. E se esperava para poder, a programação era para poder vender dentro de uns 5, 6 meses. Mas houve uma aceleração. Inclusive, apóstolo, te agradecer pelas orações, as orações que o senhor fez lá naquele local. O senhor ungiu aquele local e fez uma diferença. Foi uma diferença, foi uma aceleração. Sabe o que significa isso? É a autoridade espiritual. Deus mudou a história desse homem. Esse aqui era um homem que saía para a rua, tomava todas, né, Douglas? Há 7, 8 anos atrás, um horário desse, eu estava na beira de bar, na porta de bar, com mesa com cerveja, e passava as pessoas na rua, às vezes com a Bíblia debaixo do braço. Eu pensava assim: como que esse povo pode ser enganado pelo pastor? O pastor está tirando o dinheiro deles. E depois que eu me converti, a minha esposa começou com muita paciência, me levou para a igreja. E com o passar do tempo, quando eu fui deparar, eu já fui ser tesoureiro da igreja. Aí quando mexendo com dinheiro, Deus veio no meu ouvido e falou: tá vendo aquele dinheiro que você achava que desviava? Olha o que se faz com o dinheiro da igreja, as obras. Então Deus teve, se eu ficar aqui, eu fico a noite toda falando meus testemunhos, a diferença que Deus fez na minha vida. E também, depois eu comecei a beber, eu tinha 13 anos de idade. 14 anos, eu fui até quase meus 50 anos de idade bebendo e fumando. E depois eu percebi e falei assim: acho que Deus permitiu eu passar por isso, porque hoje eu posso falar o que é o mundo do lado de lá e o que é o mundo de lá de cá. Então o nosso mundo hoje de ser crente é diferente do mundo do ímpio. Eu posso falar com muita segurança: eu jamais quero voltar para aquele mundo, eu jamais quero saber daquilo. A única coisa que passa em mim é assim: quanto tempo eu perdi na minha vida, né? Mas depois disso tudo ainda, uns 7 anos, mais ou menos 6 anos a 7 anos da igreja, eu já conheci o apóstolo Darcy. Foi quando eu comecei a ter um treinamento com ele, olhar mais pelo mundo espiritual. Foi quando nós fomos a Israel. Eu não acreditei quando ele falou que nós íamos para Israel. Eu falei assim: Deus mandou te dizer nas minhas orações que você e sua esposa tem que ir para Israel. Eu e minha esposa pensamos assim: não, isso é para poder encher, ter mais tal, ganhar dinheiro com excursão. Passando uma semana, um amigo nosso, que está até no Espírito Santo, que é o Marconde, ele é até de Rondônia, de Vilhena, hoje ele é pastor. Nós fomos, ele pediu para nós orarmos no apartamento dele, nós fomos lá orar, e lá Deus
fez uma revelação com ele, colocou, falou assim, Deus está me colocando aqui que tem 2 passaportes, um para você, 2 passaportes aqui que vocês vão viajar, vocês vão para o exterior. A minha esposa falou assim, não, nós estamos fazendo uma programação que minha filha, nós vamos lá para os Estados Unidos, vamos lá para a Disney. Ele falou assim, não, Deus está falando que vocês vão para Israel. E ele jamais nem conhecia o apóstolo Darcy. A partir daquele dia, nós falamos assim, é confirmação, vamos embora. Se juntamos, começamos a juntar nossas economias, fizemos de tudo e fomos. A partir daquele dia que nós fomos para Israel, a minha vida houve uma transformação. As minhas coisas viviam enroladas, assim, tinha os patrimônios, as coisas que queria vender, ia vender, tinha que vender mais barato, a gente passava até por humilhação, que às vezes você precisava, a gente passando por uma situação de crise, o país passou por uma situação de crise, e para nós não foi diferente. Essa crise, tinha momentos para a gente honrar compromisso com as pessoas, tinha que vender tudo mais barato, e eu falava assim, Deus, poxa, eu oro, eu vou de madrugada, faço minhas orações de madrugada, não faço culto, presto serviço dentro da igreja, faço a minha obra, ajuda a igreja, ajuda a obra. O que está acontecendo? O que os negócios estão fazendo e não vão à frente? A partir daqui, com 30 minutos que eu conversei, apóstolo, com o senhor lá no hotel, no saguão do hotel, eu comecei a ter um entendimento maior do mundo espiritual. E a partir daquele dia, eu comecei a ouvir o apóstolo, o que ele colocava, eu ia praticando. A partir do momento, eu comecei a fazer jejum. Todas as cavernas de Adulão, depois daquele dia, eu tenho ido participar. E não quero perder mais nenhuma caverna de Adulão. Foi uma diferença, foi uma mudança na minha vida. Acho que eu só tenho que agradecer primeiramente ao Senhor, a Deus e ao Senhor também, apóstolo. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Mas, amados, estou dizendo porque é um muito ocupado, é um empresário muito bem sucedido. E Deus mudou a história dele. Ele está me esperando porque nós temos uma visita para fazer agora. É uma pessoa muito importante aqui do estado. Está nos aguardando. Mas eu quero dizer para você que um grande avivamento entra hoje na vida da igreja. Porque Deus está te mostrando, existe o caminho, é o jejum e a oração. A Bíblia diz que se a sua alma se inclina para a carne, é para a morte. Mas se ela se inclina para o Espírito, é para a vida e paz. Quem quer ter isso na sua vida? E eu finalizo chamando o pastor, que vem aqui, pastor. Amados, eu só vim aqui porque Deus deu uma direção. Despertar a igreja. E outra, porque Deus disse para mim, lá dentro da caverna de Adulão, que Deus vai te levar a Israel. Amém, glória a Deus. O senhor não sabia? Não te falei nada. Mas eu queria ir, eu já tinha falado para a Mari. Deus vai te levar a Israel. Começa um tempo novo hoje na vida dessa igreja. Porque Israel é um lugar de ativação. Mas ele não vai para Israel para passear. Ele vai para jejuar. Ele vai para pagar preço pelo Estado. Nessa madrugada nós saímos com mais de 50 pessoas ungindo a cidade. Prefeitura, Câmara, Palácio do Governo, Assembleia, Fórum, Ministério Público, os presídios. Nós ungimos tudo 3 horas da manhã enquanto você dormia. E declaramos que quem governa essa cidade é Jesus. É Jesus. É Jesus. E algo novo começa hoje no reino espiritual. Eu fui numa igreja em Belo Horizonte, tão pequenininha, e Deus disse para mim, vai lá que aquele pastor vai a Jerusalém. Quando eu cheguei lá, não tinha 20 pessoas dentro da igreja. Numa subida do morro, numa favela, é um local de invasão. A minha calça ficou toda suja, porque tinha chovido e lama. Quando eu cheguei lá em cima, que eu olhei para aquela igreja, eu falei, o que eu vim fazer aqui, Deus? Como é que o Senhor vai levar esse homem para Israel? Uma pessoa tão simples. Aí de repente, Deus disse para mim, ele vai jejuar, porque vai se cumprir uma palavra bíblica.
que está em Zacarias, capítulo 8, versículo 18. Coloca aí para mim, só para a gente ler. Zacarias 8, 18. Diz assim a palavra de Deus, pastor, acompanhe comigo. Zacarias 8, versículo 18. A Bíblia diz assim, consegue aí? A Bíblia diz algo tão importante, diz assim: mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Continue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como do 5º, do 7º, do 10º mês serão ocasiões alegres, cheias de júbilo e festas felizes para o povo de Judá. Por isso amem a verdade e a paz. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos. Aonde, igreja? Em Jerusalém, e suplicar o seu favor. Você sabe o que é o favor? É quando Deus muda a nossa história, quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. E eu pregando na igreja daquele pastor, de repente Deus falou comigo: aqui há 17 pessoas que vão enviar esse pastor a Israel. E eu olhei para aquele pessoal e falei: como, Jesus? Eu pregando e Jesus falando comigo. Como? Porque essa situação aqui. Aí Deus falou comigo: levanta pessoas que vão fazer uma oferta de R$1.000, dividido de 10 vezes, R$100 por mês, e eu vou mudar a história deles. E eu fiquei tão impactado com aquilo que eu falei. Aí de repente vieram rapidinho as pessoas, quase que a igreja toda. Mas marcou a minha mente, pastor, um senhor moreno. Ele era apelidado na igreja de sem pescoço, porque ele era fortão e ele não tinha pescoço não. A cabeça dele parecia que estava dentro do corpo. Aí ele deu um sorriso para mim, só tinha 2 dentes laterais, a língua ia para fora. E eu olhei assim, ele estava com uma sandália azul e uma cor de rosa, uma calça suja que ele tinha vindo do serviço, mão toda cheia de graxa. Eu olhei assim e falei: será que ele entendeu? Será que ele entendeu? Aí Deus diz assim: não subestime ele. Diga para ele, ele tem uma Kombi. Presta atenção nesse testemunho. Diga para ele pegar essa Kombi, porque em 7 dias vai chegar alguém para trocar 2 terrenos, 2 lotes nessa Kombi. Diga para ele que é para ele trocar. E eu disse: o senhor tem uma Kombi? Eu falei: tenho. Deus falou que em 7 dias é para o senhor trocar, porque vai aparecer 2 terrenos, é para o senhor trocar. E ele começou a murmurar, dizer: mas eu não posso, eu trabalho de lanterneiro, de mecânico, eu não posso, é o meu ferramenta de serviço. Uma Kombi velha. Eu falei: é melhor obedecer. E aí chegou alguém, 7 dias depois ele trocou 2 terrenos no meio do mato. 3 meses depois eles fizeram um shopping do lado de um dos lotes, atrás do Ceasa, em Belo Horizonte, Contagem, o shopping de Contagem. Do outro lado eles fizeram um condomínio de alto luxo, casas de quase R$3 milhões. Um lote dele ficou virado para o shopping e o outro lote ficou virado para o condomínio. E uma avenida principal que sai da BR e vai até na Toca da Raposa passa em frente os 2 lotes dele. Uma empresa veio e alugou um lote dele, não precisou dele fazer nada. R$50 mil por 10 anos, fez um galpão grande, enorme. Um lote tem acho que 700 metros, é um terreno. E do outro lado veio outra empresa e alugou do mesmo valor, 50 mil. Todo mês. Aquele pastor foi comigo a Israel, ele não largava os nomes, estava tudo na mão dele.
Aonde ele ia, os nomes estavam na mão dele. Passou 3 anos, ele me chamou para pregar. Aí eu falei, gente, eu vou subir aquele morro tudo de novo. A igreja dele agora é numa avenida, é templo próprio. Ela tem 800 cadeiras, todas almofadadas, ar-condicionado. E quando eu cheguei, a pessoa que me recebeu na porta foi aquele moço, só que agora com os dentes tudo arrumado. Eu não sei se ele gosta muito de azul, mas o terno azul, a gravata azul, a camisa azul, a calça azul, o sapato azul. E ele começou a me jogar para cima. Eu falei, gente, o que é isso? Aí o pastor falou assim, o senhor nem imagina quem é esse moço aí. E a mulher dele agora ficou loura, cabelo todo lisinho, estava tudo desse jeito no primeiro dia. E aí, amados, eu olhei assim, eu não sabia. Aí ele contou o testemunho para mim. Sabe o que eu entendi, amada igreja? Salmo 122, versículo 7. Aqueles que amam Jerusalém e oram por Jerusalém prosperarão. E hoje eu quero que Deus levante pessoas que vão enviar o seu pastor a Jerusalém para jejuar. Ele não me pediu para fazer isso. Pastor, fica aqui embaixo. E pessoas que Deus moveu o seu coração, você vai vir. Eu vou te ungir com óleo, porque você vai abrir um caminho para o sacerdote. Porque se ele crescer, a igreja cresce. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se ele crescer, a igreja cresce. O senhor já ouviu falar no Márcio Valadão, da igreja da Lagoinha? Quem já ouviu falar? Se trouxer o pastor Márcio Valadão para cá, em pouco tempo essa igreja fica do tamanho do pastor Márcio Valadão. E se levar o senhor para lá, com pouco tempo a igreja fica do seu tamanho. Porque a igreja é do tamanho do sacerdote. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para ele crescer, a igreja tem que fazer a parte dela. E uma das partes é investimento. Agora tem um negócio. Todas as pessoas que vierem aqui, se você tem como cumprir à vista, você vai cumprir. Se não tem como, divide em 10 vezes. Mas não faça um voto de tolo, que esqueça. Faça um quadrinho, pastor, põe o nome de todos eles e vai riscando os 10 pagamentos. Todo dia de Santa Ceia, chama todos eles no altar e unge eles. E tira 1 hora de oração por todos eles. Decore o nome deles, porque Deus vai começar a mudar a vida deles. O senhor vai começar a ser chamado para ungir apartamento, ungir casa, carro, caminhonete. Glória a Deus. A igreja crê, diga glória a Deus. Então, se o Espírito de Deus move o seu coração, sai do seu lugar, fica ao redor do seu pastor, que eu vou te ungir. E nós vamos enviar esse pastor para que ele possa andar nas ruas de Jerusalém e que Deus te desata. Glória a Deus. Sai do seu lugar, venha com alegria, esteja do lado do seu pastor. Você que ama o seu pastor, fique aqui no meio, pastor, que o Senhor vai ungir a cada um dos seus discípulos e eles vão começar a prosperar como nunca antes. Eu precisaria de pelo menos umas 17 pessoas, porque o valor é 3.490 o preço da passagem em dólar. Então deve dar na faixa de uns 20 mil reais. Sai do seu lugar, faça uma roda aqui ao redor dele. Pastor, unja para mim cada uma dessas pessoas. Pastor, olha para essas pessoas, elas querem ver o seu crescimento. Pastor, sabe por que Deus está fazendo isso aqui? Olhe para mim, pastor. Porque o Senhor, entre tantos outros, honrou a Deus nesse estado. E Deus está dizendo, eu quero te honrar. Ele está te honrando diante da sua igreja. Deus me mandou vir aqui porque Ele diz, esse homem precisa de honra. E essa raiz que tem aqui, ela vai gerar uma árvore muito forte. E essas pessoas vão começar a prosperar e ganhar almas como nunca antes. Vai haver milagres neste altar, para a glória do nome de Jesus. Unja para mim cada um deles, em nome de Jesus. Pai, que esta unção venha. Se você sente no seu coração, não fique, apóstolo, mas eu não tenho dinheiro.
Deus vai abrir porta para você trabalhar. Deus vai abrir porta. Você vai conseguir recurso. Você pode. R$100 não enriquece nem empobrece ninguém. Você pode fazer isso todo mês, debaixo de um propósito, e Deus vai te honrar. Pai, eu quero que essa unção, nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 20 pessoas que vieram aqui à frente. E essas 20 pessoas, Pai, que o Senhor possa dar a elas condições, recursos, para que elas possam cumprir o seu voto. Mas, meu Deus, entre dentro da casa deles e comece a colocar pessoas no caminho deles. Abra portas, levanta empresários, empreendedores, negócios novos. Meu Deus, levanta essa pessoa por cabeça no estado. Pai, eu os abençoo. Eu declaro sobre eles um novo tempo, uma prosperidade como nunca antes. Que assim seja na vida da igreja. Eu abençoo esta igreja em nome do Senhor Jesus. E eu declaro sobre a vida dessa igreja um tempo de jejum, de oração, um tempo do sobrenatural, de sinais, de milagres, em nome do Senhor Jesus. Vocês que vieram aqui à frente, levanta a mão para o altar. Você está fazendo um voto. O seu voto é R$1.000. Você pode pagar à vista ou dividir em 10 vezes, mas você precisa de cumprir o seu voto. O seu voto não pode ser uma vergonha. Ou seja, faz um voto e esquece. O seu voto tem que ser honra. Você não pode transformar honra em desonra. E Deus vai prosperar suas mãos. Glória a Deus. Pai, eu quero abençoar a vida do pastor. Eu sei que ele está emocionado, Pai, porque ele nunca imaginava, não passava na mente dele, de que o Senhor queria honrar ele essa noite. Eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida destes que honram, porque a linguagem do céu é a honra, e a linguagem do inferno é a desonra. Quantos já desonraram este homem, Pai? Mas hoje o Senhor levanta homens e mulheres para honrá-lo, e ir na direção de Jerusalém, que ele consiga, que ele possa estar ali conosco, jejuando e pagando preço, e que essa igreja nunca mais seja a mesma. Nós assim o abençoamos, em o nome de Jesus. A igreja dê salva de palmas e glorifica o Senhor. Aleluias. Vem aqui, pastor. Estenda as mãos para cá. Vem aqui, pastor. Segura essa chave aqui no meio dela, que nós vamos girar essa chave. Vocês dois, põe a mão, um de um lado, segura no meio dela, que eu vou girar essa chave. Estenda as mãos. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Quem entendeu a palavra de Deus aí hoje? O que Deus falou é uma verdade. Ele vai mudar a história da igreja. Deus vai mudar. Hoje eu vejo o que Deus fez na minha igreja. O prefeito da cidade é da minha igreja. Vários coronéis, delegados, autoridades. Eu era apenas um sargento. E Deus me levantou para ser líder em tantos lugares e abençoar tanta gente. Deus me colocou como cabeça, porque um dia eu disse: eis-me aqui, Senhor. Pastor, quando eu girar essa chave, o Espírito Santo vai começar a movimentar essa igreja, e o Senhor vai começar a ver sinais, porque a raiz é saudável, a raiz é boa. Essa igreja não é mercenária, essa igreja ama o reino, e ela vai crescer. Amém. Glória a Deus. Pai, assim como o Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nós giramos essa chave e declaramos que está ligado a esta palavra, que os céus se abram sobre esta igreja, e que um tempo de sinais, de prodígios, de maravilhas, de milagres, de proezas se estabeleçam na vida do teu povo, na igreja, na vida dos pastores. Faça a igreja crescer, Pai. Desata o crescimento desta obra, no nome do Senhor Jesus. Nós ligamos e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, que há poder no sangue de Jesus, e que é chegado o reino de Deus. A igreja dê uma salva de palmas e glorifique o Senhor. Pastor, eu vou ter que ir. Tem um pessoal me aguardando. Obrigado, desculpa ter passado o horário, amados, mas tem um pessoal me aguardando e eu tenho que ir. Que Deus abençoe vocês.
E eu vou voltar aqui uma outra vez. E essa igreja vai estar num grande avivamento. Diga glória a Deus. E uma grande prosperidade. Amém. Obrigado. Eu agradeço. Irmãos, me deem só 5 minutos para nós encerrarmos aqui. Amém. Eu sei que estendeu bastante, mas nada foi maçante. Foi dentro da graça de Deus, em nome de Jesus. Ele tinha falado que 8 horas precisava sair, tanto falei umas 7 horas já lhe passo para a mensagem, pode ir até umas 8. Deus conduziu, amém. E glória a Deus, que Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero somente dizer aos irmãos que segunda-feira nós estamos tendo um grupo de intercessão aqui na igreja. Essa vai ser a 4ª segunda-feira que nós... É a 4ª, não é, Mari? 4ª segunda-feira. Ninguém é obrigado, mas está aqui. A partir de hoje é assim. Nós vamos fazer. Não vou ficar chamando. Vem, irmãos. Não vou chamar. Eu recebi algo de Deus lá. Não é assim. Em uns dias eu estarei no jejum aqui, porque Deus me mandou fazer um jejum solitário. E esse apóstolo falou: vai ter gente que vai querer ir contigo. Não feche. Só que não chame. Falei, então tá bom, porque Deus me deu uma palavra, eu tenho que fazer algo aqui dentro. Então, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos para nossas casas agora. Perdoa a demora, não posso pedir perdão não, porque quem tem que pedir então é Deus. Se sentir magoado, fala para Ele, né? E foi Ele que estendeu o culto, porque quis assim. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, mas antes de ir, meu pai vai fazer a bênção sacerdotal, mas nós não vamos sair sem honrar a Deus pelo que nós recebemos. Não fizemos a parte da oferta no início, porque devido também à mensagem, mas eu quero desafiar você e deixar, vou pedir aqui para minha esposa abrir esses gasofiláceos, ou alguém abre, deixa aberto. Você preparou, eu preparei minha oferta, não pude trazer, e nós vamos trazer, não, está ali, e nós vamos colocar, e você traga. Lembre que o que você entrega é para Deus. Você está lançando sementes e vai retornar para você, em nome de Jesus. Pastor Tony vai abençoar. Pessoal de casa que pode, quer abençoar a igreja, as meninas lançam, tem um Pix aí, deixa aberto. Você pode até fazer depois do culto aqui, tá? Vai ficar aí estendido no Data Show. Deus abençoe vocês. Pai, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela oferta que, ó Deus, os teus filhos e filhas estão entregando ao Senhor. Que essa semente possa produzir, Senhor, a mais de 100, ó Deus, por um. Porque o Senhor para o Senhor nada é impossível e pode fazer isto acontecer na vida de cada um. Aqueles, ó Deus, que estão com o coração desejoso, mas não podem, estão impossibilitados. Ó Deus, abra essa semana as portas para que esta pessoa possa adquirir os bens necessários para a sua vida, para a sua família. E ó Deus, que não se esqueça que é o Senhor que dá primeiro, por isso Ele também trará ao Senhor. Abençoa estas vidas. E ó Deus, neste momento, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja convosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que fez esse propósito, esse voto com Deus de me honrar a Israel, manda um WhatsApp só para me lembrar, que às vezes o nome posso não recordar de todos. Obrigado, irmãos.